sente até falta, né? Verdade. Olá, pessoal, boa noite. É com imenso prazer que eu venho aqui fazer a abertura da nossa 4ª semana jurídica do curso de Direito da Faculdade Serra da Mesa. Para a comunidade externa, eu sou a professora Isabel, coordenadora do curso. Desejo uma boa noite especial para todos os nossos alunos, todos os nossos professores, os nossos colaboradores, né, que estão acompanhando aí também o nosso evento, a comunidade jurídica que nos acompanha. O nosso convite foi estendido aí para a OAB, e também para toda a comunidade, né, que esteja aí acompanhando a nossa palestra. Hoje nós teremos uma brilhante apresentação, né, com um professor muito renomado, que vocês já estão aí informados através das nossas divulgações nas redes sociais, e eu quero só dedicar mesmo essa palavra já de agradecimento para o professor Daniel, que logo mais vai estar participando conosco. Dizer que hoje a palestra vai ser conduzida pela professora Daniele, que é nossa discente aqui do curso de Direito, nossa docente, né, perdão, do curso de Direito, e desejar para vocês um ótimo evento, que vocês aproveitem bastante. Como nos ensinou Cora Coralina, o que vale na vida não é o ponto de partida, mas sim a caminhada. Então, que nós possamos aproveitar todos os ensinamentos que nos serão oportunizados nesse evento, que nós façamos de cada dia, de cada palestra, de cada atividade que teremos ao longo dessa semana, uma oportunidade de nos reciclar, de aprendermos, né, e de sairmos renovados, com energias renovadas para dar continuidade no nosso semestre letivo. Então, desejo a todos um ótimo evento e passo agora a palavra para a professora Daniele. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, aos nossos alunos, a todos os colaboradores, a toda a comunidade jurídica que está nos prestigiando hoje, nesse início da semana acadêmica. Nós começamos essa semana acadêmica de uma forma ímpar, com um professor doutor incrível, que é o professor Daniel Francisco Mitidiero, e então eu tenho certeza que é uma excelente oportunidade para vocês e um excelente início de semana jurídica. Já agradeço também a participação, fico feliz por ver aí o empenho e a cooperação e a participação de vocês. Faço minhas as palavras da professora em relação a todos os agradecimentos e gostaria de apresentar o nosso palestrante de hoje. É o professor doutor Daniel Francisco Mitidiero, pós-doutor em Direito pela Faculdade Unipiv, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor associado de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ministra palestras regularmente em eventos jurídicos no Brasil e no exterior,
tem 33 livros e vários artigos publicados no Brasil e no exterior. É coordenador de coleção de diversos livros jurídicos, é membro da Associação Internacional, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Exerce advocacia contenciosa em Porto Alegre, Curitiba e Brasília. Seja bem-vindo, professor doutor Daniel Francisco Mitidiero. É uma honra para nós recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado. Quero que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento, um agradecimento afetivo e efetivo à professora Isabel, diretora do curso. Muito prazer em vê-la aqui, em tê-la aqui. À professora Daniele, quero dizer que é uma grande alegria tê-la aqui também. Espero que a gente possa bater um papo muito bom nessa noite. Eu também quero registrar o meu agradecimento à professora Giovana, que me fez o convite e que infelizmente não pôde estar aqui por questões pessoais, naturalmente compreensíveis, e dizer que eu espero todas as alunas e todos os alunos, todos os profissionais e as profissionais aqui presentes possam, de algum modo, se sentir incomodados com a minha exposição, se sentir de algum modo provocados com a minha exposição, se sentir de algum modo confortados com a minha exposição. De algum modo eu gostaria de tocar em cada um de vocês, cada uma de vocês, daquela maneira que me parece que é a maneira mais apropriada pela qual se pode estabelecer uma relação, que é pela dúvida. Eu gostaria de dividir com vocês um projeto para a Justiça Civil. Eu gostaria de dividir com vocês, na noite de hoje, a maneira pela qual eu enxergo a Justiça Civil e um dos seus aspectos fundamentais, que diz respeito à relação entre o juiz e as partes. Então, eu quero iniciar dizendo que a minha tarefa aqui é trazer um pouco de dúvida, de algum modo poder tocá-las com essas minhas inquietações, que eu gostaria de dividir com vocês. E de que modo eu pretendo fazer isso? Eu pretendo fazer isso dividindo a minha exposição em 3 partes. Eu pretendo, num primeiro momento, falar sobre a colaboração no processo como uma alternativa histórica, ou seja, por que hoje nós falamos em colaboração no processo civil? Porque o Código de Processo Civil, 2015, apareceu com o artigo 6º lá estampado e vários outros dispositivos que estão conectados com o artigo 6º. Então, historicamente, por que isso aconteceu? É a primeira pergunta que eu gostaria de trazer aos colegas e às colegas. A segunda parte da minha exposição pretendo versar sobre a compreensão da colaboração como um modelo de organização do processo, né? E o que significa isso? E a terceira parte da minha exposição, e última, é a compreensão da colaboração como um princípio do processo civil. E aí me encaminho para o final da minha intervenção preliminar aqui. Eu quero dizer que eu pretendo falar sobre esses temas já para confortá-los, né, em não mais do que 30, 40 minutos, e depois ficar aqui à disposição para conversar com todo mundo. Quem quiser bater um papo, eu estou por aqui. O professor Barbosa Moreira, um dos clássicos do nosso processo civil, tinha uma ótima, uma frase assim que era uma delícia e que já, de algum modo, deixava desde o início confortável a plateia. Ele dizia, olha, uma palestra boa é necessariamente uma palestra curta. E se for curta, nem precisa ser muito boa. Então, eu me lembro sempre dessa máxima, porque, enfim, a gente não tem tempo a perder e é bom ir direto ao sumo das coisas.
Imaginem os senhores, imaginem as senhoras, imaginem vocês, imagina Daniele, Isabel. Imaginem agora que eu propusesse a vocês o seguinte desafio, né? Imaginem que eu propusesse a vocês que vocês levantassem agora e fossem até o cômodo mais próximo, sintonizar no rádio uma estação a fim de saber, né, das últimas notícias da Primeira Guerra Mundial. Como é que vocês iam reagir a isso? Não, vamos lá pegar as últimas notícias da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá escutar, dando os passos um pouco para frente, as notícias da Segunda Grande Guerra, da libertação da Itália, por exemplo. Certamente vocês me diriam assim, não, mas o que exatamente o Daniel está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer uma coisa bastante clara. Muitas vezes a gente lê livros de processo, a gente vai até uma estante pegar livros de processo, que em vez de falarem sobre problemas que a gente enfrenta hoje, problemas que dizem respeito ao processo civil de hoje, ficam reproduzindo lições de autores do início do século XX. Por incrível que pareça, frequentam as páginas dos manuais de processo civil, ainda hoje, autores como Chiovenda, Carnelucci, Calamandrei, Liebman, que são autores inquestionavelmente fundamentais. São autores da mais alta importância e que eu respeito muito, mas que não falam mais sobre o nosso mundo. Em alguma medida, apenas falam sobre o nosso mundo. E certamente não falam sobre o nosso mundo quando a gente vai enfrentar o tema da relação do juiz com as partes do processo, que é o tema que eu vou enfrentar hoje com vocês. Então, a primeira coisa que eu queria deixar clara aqui é que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai ler livros de processo civil. Os autores de processo civil, os autores que escrevem sobre processo civil, são pessoas como eu e vocês. Pessoas que vivem um determinado momento da cultura, vivem na história, têm preconceitos, têm projetos ideológicos, projetos de vida e, naturalmente, projetam essas aspirações, esses prejuízos, esses preconceitos nas suas ideias. Com isso eu quero dizer o seguinte: nada disso é infenso à crítica e nada disso deve ser compreendido como algo imutável e que deve ser recebido como um dogma absoluto para quem está empenhado em tratar dos problemas atuais. Eu digo isso, e aqui especificamente justifico o porquê da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, porque se a gente for ver uma perspectiva histórica, quais foram os 3 grandes marcos a respeito do tema das relações entre o juiz e as partes, a gente seguramente vai se deparar com 3 grandes datas. A gente tem o Código Napoleão, o Código do Processo Civil francês de 1806, que é um marco normativo importante. Nós temos o Código de Processo Civil austríaco do final do século XIX, e nós temos o Código de Processo Civil inglês do final do século XX. Né? São 3 grandes marcos muito importantes para a gente compreender de que modo nós chegamos a falar em colaboração. O primeiro marco, o Código de Processo Civil francês, ele reflete um processo dominado pela iniciativa das partes. Um processo dominado pela iniciativa da parte. E esse processo acabou se projetando na legislação italiana, da metade do século XIX, e também na legislação alemã, né, do final do século XIX, de 1877, a DZPO alemã.
Basicamente, todos nós conhecemos uma representação desse modelo de processo. É um processo que via o juiz como um convidado de pedra, como um árbitro, que assistia uma luta entre as partes. Competia as partes alegar e provar, o juiz competia apenas julgar de acordo com aquilo que foi alegado e provado pelas partes. Se as partes não se desincumbiam dos seus ônus processuais, se havia, por exemplo, uma incumbência de a parte praticar um ato juntando determinado documento, né, por determinada forma, e infelizmente não atendesse essa forma, paciência, né? Não havia nada o que fazer. A parte seria penalizada, a análise do direito material, do mérito da causa, seria obstaculizado em função dessa atuação, vamos colocar assim, do advogado da parte, que deixou a desejar. Vou dar um exemplo que acontecia até antes do Código de 2015. Eu sei que a gente está na Semana Jurídica, a gente está iniciando a Semana Jurídica da Faculdade Serra da Mesa, e eu sei que tem alunos e alunas de todos os períodos, de todos os semestres. Então, eu vou dizer o seguinte, nós temos um recurso no processo civil que se chama recurso de agravo de instrumento. É o recurso cabível contra as decisões interlocutórias do juiz, as decisões que ocorrem ao longo do procedimento. Essas decisões interlocutórias, elas são agraváveis por instrumento porque o recurso é interposto diretamente no tribunal. E o nome instrumento se refere aos documentos que a parte tem que juntar, eram documentos físicos à época, a fim de que o tribunal pudesse conhecer da questão que estava sendo examinada. Até o Código de 2015 entrar em vigor, a solução dada pela legislação brasileira era seguramente nesse estilo da solução proposta pelo Código Napoleão de 1806. Se eventualmente a parte deixou de juntar peças essenciais para o conhecimento do agravo, para que o agravo fosse examinado, tchau e benção. Uma pena, mas não vai dar para examinar o mérito da causa. Então, não conheço do recurso. Vejam, é aquela mentalidade que, afinal de contas, o juiz não pode ter um engajamento, né, em procurar examinar efetivamente o mérito da causa. As partes têm a sua sorte, alia jacta est, a sorte está lançada e o juiz tem que julgar de acordo com aquilo que foi produzido pelas partes. Um modo oposto de ver isso aparece com Franz Klein, na Áustria do final do século XIX. O modelo do Franz Klein é um modelo um pouco diferente de processo, né? Ele parte da ideia de que o processo deve ser visto como uma comunidade de trabalho, né? Tem uma expressão em alemão, a gente decora essas expressões na frente do espelho para ver se faz um bonito em palestra, né? A expressão é a seguinte, Arbeitsgemeinschaft, né? O processo é uma comunidade de trabalho, Arbeitsgemeinschaft. E basicamente, o que o Klein queria dizer com isso? O Klein queria dizer que todos os participantes do processo, de algum modo, são responsáveis pelo seu resultado. Então, o juiz teria deveres na condução do processo, de modo a fazer com que se viabilizassem, por assim dizer, o exame efetivo das alegações das partes no que tange ao mérito da causa. E devesse, por assim dizer, atuar quase como que um advogado geral das partes, eventualmente até sugerindo pedidos para as partes que elas eventualmente não tenham formulado. Vejam que a gente está num outro oposto, né? A gente está trabalhando numa maneira de compreender o processo que coloca, assim, deposita no juiz uma iniciativa muito significativa. Né? Lá na França ele não podia nada, na Áustria pode tudo. E esses dois modelos acabaram, por assim dizer, andando em paralelo, evoluindo. Como sempre acontece, o direito ele não está no reino animal, não está no reino vegetal, não está no reino mineral. Né? Então, não está na natureza. O direito é cultura. Se é cultura, ele acaba evoluindo
de acordo com a conversa que a gente vai tendo, com as viagens que a gente vai fazendo, com os livros que a gente vai lendo. E aí os legisladores de diferentes países começaram a perceber, olha, países sobre a influência da França, países sobre a influência da Áustria, a Alemanha foi a primeira que começou a adotar soluções lá do direito austríaco. Depois o próprio direito francês procurou buscar uma solução de compromisso entre iniciativas do juiz e iniciativas da parte na década de 70, com o novo Código de Processo Civil francês 75. E a partir daí, então, se começou a perceber que o ideal é que a gente tenha um equilíbrio entre a atuação do juiz e das partes. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, em médios virtus, né? Então, o que aconteceu? Em 1997, aparece o primeiro Código de Processo Civil da Inglaterra. E aqui vai a primeira observação. A Inglaterra é um país de common law, né? Às vezes as pessoas dizem, os países de common law não têm lei escrita. Tem. Os Estados Unidos, aliás, que é um país de common law, tem muita lei escrita, tem muita legislação escrita. A Inglaterra tem, inclusive, um Código de Processo Civil. Aliás, os Estados Unidos também tem. Os Federal Rules of Civil Procedure são de 38. Né? O Código de Processo Civil inglês é de 97. E o peculiar do Código do Processo Civil inglês é que ele inaugura, e historiadores do processo apontam isso com muita tranquilidade, que ele inaugura uma nova era, uma nova fase no processo civil. E essa nova fase no processo civil, ela é marcada justamente pela tentativa de se buscar um equilíbrio entre um juiz que consiga dirigir o processo, auxiliando no que possível as partes, evitando que o processo acabe não analisando o mérito da causa, por questões meramente formais, mas que ao mesmo tempo também acabe não se convertendo num advogado-geral das partes, que acabe mantendo equidistância das questões postas no litígio. Alguns até dizem que o juiz teria um poder diretivo aqui. Muito bem, todas essas ideias estavam lá no mercado das ideias, estavam no supermercado, nas prateleiras, quando o legislador do Código de 2015 resolveu sair às compras. Então, o Código de 2015, naturalmente, ele foi gestionado num ambiente em que havia à disposição essas ideias. Na verdade, bem antes, no Brasil, a gente já fala sobre cooperação, né? Tem ensaios da década de 80, 82, 84, do Barbosa Moreira, da Ada Pellegrini e Grinover, que falam de passagem em colaboração. Depois aparece, na década de 90, um ensaio emblemático do professor Carlos Alberto, que foi meu orientador no doutorado, um queridíssimo amigo, professor titular na minha faculdade, que me orientou no doutorado, do qual resultou esse livro, Colaboração no Processo Civil, que a gente vai sortear mais tarde, é o tema da minha exposição. O professor Carlos Alberto escreveu um ensaio absolutamente paradigmático sobre esse tema, dizendo, olha, poderes do juiz e visão cooperativa do processo. Vamos equilibrar tudo isso. Depois eu escrevi minha tese sobre isso em 2007. Me lembro até hoje que um dos meus examinadores disse assim, olha, então o senhor está querendo dizer que o juiz tem que colaborar com as partes, tem que dialogar com as partes, tem que submeter a sua visão jurídica do caso, como a gente está com um pouquinho vai falar sobre isso, antes de decidir de ofício alguma questão. Sim, é isso que eu estou dizendo, excelência. Ah, tá. Isso nunca vai acontecer. Eu me lembro como se fosse ontem, ele me dizendo em 2007. Fred escreveu um livro sobre isso. Enfim, em 2015, quando a gente tinha o Código do Processo Civil como realidade, essas ideias já estavam bem assentes na doutrina brasileira. De modo que não falar em colaboração hoje, ou imaginar que a colaboração é algo totalmente fora do esquadro, algo autoritário, algo que veio de outro mundo, é ignorar de maneira cabal aquilo que vem ocorrendo na cultura jurídica, no mínimo há 20 anos. É um amadurecimento da cultura processual civil que vem se colocando desde o final do século XIX até hoje, mas especialmente a partir da fusão desses dois caminhos, da França, da Áustria, que encontraram um certo equilíbrio lá na Inglaterra, em 97.
Então, essa é a primeira parte da minha exposição. Eu quero dizer que a colaboração é um tema que tem uma ampla circulação, o passaporte dela é visto em todo lugar, e no direito brasileiro a gente fala sobre colaboração desde o início da década de 80, embora só tenha virado, por assim dizer, um elemento do mainstream há pouco tempo atrás. Agora, o que é essa colaboração? A segunda parte da minha exposição. Agora, o que é essa colaboração? Segunda parte da minha exposição. A colaboração é um modelo e é um princípio. Então, são duas coisas. Segunda parte e a terceira parte da minha exposição. Em primeiro lugar, a colaboração é um modelo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é uma maneira de estruturar o processo como um todo que responde a pressupostos sociais, lógicos, jurídicos e éticos, sociais, que respeitam a peculiar conformação entre o Estado, a sociedade civil e o indivíduo. Pressupostos lógico-jurídicos, que respeitam uma determinada maneira de compreender e praticar o direito. E pressupostos éticos, diz respeito à maneira pela qual o processo se orienta. Vou falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos, e depois vamos ver como é que eles se traduzem em deveres para o juiz, quando a gente for falar sobre o princípio da colaboração. Em primeiro lugar, o modelo do processo cooperativo é um modelo que pressupõe um Estado que serve ao indivíduo. Não é o indivíduo que serve ao Estado. Vejam que a nossa Constituição diz que a República Federativa do Brasil está assentada na ideia da dignidade da pessoa humana. O que significa que nós temos um direito, um Estado assentado na dignidade da pessoa humana? Significa muitas coisas, mas uma delas, muito importante, é a seguinte. Significa que nós temos direito a desenvolver a nossa própria personalidade. Significa que nós temos direito de buscar a nossa própria felicidade. E que o Estado tem que ser um meio para viabilizar isso. Não pode ser um Estado inimigo que impeça o desenvolvimento das nossas potencialidades. Então, o Estado hoje tem que ser visto como um Estado que deve prestar tutela aos direitos. Se a gente vai traduzir essa ideia de meio e fim entre Estado e indivíduo, entre Estado e pessoa, a gente vai ver que o que a gente pode retirar daqui é que o processo civil hoje ele não está orientado para pacificação social, ele não está orientado tão somente a tutela do direito objetivo, subjetivo. Na verdade, ele visa tutelar direitos, tutela dos direitos, unidade do direito, decisão justa do caso. E vejam que não é um acaso que o Código de Processo Civil pode ser lido em um grande arco. Vamos colocar assim. Artigo 6º do CPC. Olha aqui, artigo 6º do CPC. Artigo 6º do CPC, lá no início. O juiz tem o dever de viabilizar uma decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva para o caso. Eu vou lá para o final do Código. Artigo 926 do Código de Processo Civil. Os tribunais têm o dever de prover unidade ao direito, assegurando estabilidade, coerência, integridade, mediante precedentes. Tutela dos direitos. Para que tudo isso? Para que as pessoas consigam planejar suas vidas, exercer seus direitos, saber quais são seus deveres. Então, em primeiro lugar, o processo cooperativo é um processo que pressupõe a tutela dos direitos como fim do processo civil no Estado constitucional. Em segundo lugar, o processo cooperativo é um processo que pressupõe a interpretação como um ato reconstrutivo da ordem jurídica. O que é interpretar? Interpretar não é declarar uma norma pré-existente com significado unívoco. Interpretar é decidir sobre o significado de textos. E os textos, muitas vezes, são equívocos. Dão asa a mais de um significado. Livro físico, todos nós conhecemos. Mas e o livro eletrônico? Também é livro? Também é livro para efeitos constitucionais? Casa.
Quarto de hotel ocupado é casa? E assim eu poderia fazer várias perguntas que têm consequências jurídicas e que nós só vamos saber se entram ou não entram no texto, na norma, depois de uma decisão sobre o seu significado. Bom, se isso é verdade, se de fato as coisas são assim, então a gente precisa repensar a maneira pela qual o direito é produzido. O direito não é produzido só pelo legislador, cuja legitimação democrática está lá no voto. O direito também é produzido, em alguma medida, pelo juiz no processo. E para que seja democrático, para que seja algo transparente, ele precisa ser justificado, com razões jurídicas, que precisam ser devidamente demonstradas nas suas decisões. E mais do que isso, as partes têm que ter o direito de influenciar o conteúdo dessas decisões. E vejam que não é por acaso que a gente vai ter depois um dever do juiz referente ao diálogo com as partes, próprio da colaboração. E por que isso? Porque o direito é duplamente indeterminado. Os textos são equívocos, as normas são vagas. Isso é assim porque tu quer, Daniel? Não. Isso é assim porque a linguagem é assim. A linguagem é equívoca. Eu posso fazer um imenso esforço para ser o menos equívoco possível. Ainda assim, vocês vão poder me interpretar de uma maneira diferente. Posso querer dizer uma coisa e dizer outra. Os poetas sabem disso. Os poetas fazem muito uso dessa ambiguidade, da equivocidade. Eu lembro de um exemplo, talvez o melhor exemplo registrado na poesia brasileira do uso da equivocidade, da exploração da equivocidade, esteja numa canção do Chico que eu adoro, que se chama Eu Te Amo. Que, aliás, trilha sonora de um filme com a Sônia Braga e o Paulo César Pereio, na década de 80. Eu era criança na época, deixa eu deixar claro, mas eu assisti há pouco tempo de novo, refletia o período milagre econômico, eu estava curioso para rever um pouquinho daquele período. Um trecho dessa canção diz mais ou menos assim: olha, acho que só estás fazendo de conta. Te dei meus olhos para tomares conta. Agora conta, como hei de partir. Vejam que o termo é exatamente o mesmo, é conta, 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 com 3 significados diferentes. E o barato da música aqui, o barato dessa poesia é explorar justamente a equivocidade desse termo. Às vezes o legislador quer ser equívoco, né? Boa fé, função social, devido cuidado. Às vezes ele quer ser preciso. A casa é o asilo inviolável. O agravo só é cabível quando o juiz rejeita a alegação de convenção de arbitragem. Mas, ainda assim, eu preciso do direito, eu preciso do processo para que eu tenha decisão sobre o significado. Então, segundo pressuposto, direito duplamente determinado dá lugar a uma determinada maneira de estruturar o processo, que é a maneira do processo cooperativo. Em terceiro lugar, pressuposto ético. Vejam, a verdade é essencial. Existe um mundo lá fora. Nós não vivemos apenas a nossa dimensão interna. Existe um mundo lá fora. Na verdade, nós vivemos em 3 dimensões, né? Diferentemente dos animais, os meus gatinhos aqui, por exemplo, eu tenho 4 gatos. A Cazuza, a Molly, a Tarsila e a Peg. Né? Os meus gatinhos, eles vivem em 2 dimensões. Eles são seres que sentem, então eles têm uma dimensão interna deles, e eles sabem que existe um mundo lá fora. Então, se tem água no chuveiro, eles não vão lá entrar no chuveiro. Né? Se eles sentem o cheiro de uma coisa ruim, eles não comem. Né? Nós, sapiens, né? Dividir com vocês um pouco desse livro, que talvez alguns tenham lido já, algumas de vocês tenham lido, o Sapiens, né, uma breve história da humanidade, do Harari. Recomendo, um livro fabuloso, aliás, são 3. Sapiens, Homo Deus e 21 lições do século XXI. São fabulosos, vale a pena ler. Lá no Sapiens,
o Harari vai dizer o seguinte: nós, sapiens, nós trabalhamos não com duas dimensões, a interna e a externa, nós trabalhamos com três. Porque além de nós termos uma dimensão interna e externa, nós reconhecemos o mundo lá fora, nós também somos capazes de contar histórias e nos guiarmos e criarmos um mundo a partir de histórias, né? Invenção do dinheiro, invenção da religião, invenção do direito. Tudo isso são histórias que a gente conta uns para os outros, né? Todo respeito, na visão desse autor. Um processo orientado pela ética é um processo que necessariamente vê como um dos seus fins a verdade e que pressupõe a boa-fé no trato entre os seus participantes. O que significa dizer isso em termos de processo? Significa que a prova é orientada à verificação da verdade das alegações de fato e que existe um mundo lá fora que deve ser observado. Muitos autores negam a existência da verdade de fatos empíricos. Eu, particularmente, acho que isso não faz o menor sentido. A verdade dos fatos empíricos é aferida por correspondência. E a prova visa justamente a fazer com que nós possamos verificar esses fatos a fim de que uma decisão possa ser orientada pela verdade. E mais do que isso, além de ser orientado pela verdade, o processo também tem que ser um ambiente de confiança. Ele não é uma guerra. Aliás, mesmo a guerra tem regras. Então, não é um vale-tudo. Não é um vale-tudo. O processo tem regras. Eu não posso agir de maneira contraditória. Eu não posso cavar pênalti, o tucoque, né? Que é exercer posições jurídicas ilicitamente obtidas. Enfim, existe todo um regramento aqui do processo que diz respeito ao comportamento das pessoas no processo, que não pode ser ignorado. E tudo isso que eu falei agora está no CPC. Processo civil como meio orientado para a tutela dos direitos, artigo 6º e 926. Processo civil como um diálogo regrado em função da interpretação, artigo 9º, artigo 10, artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4. E agora a prova, artigo 369. E agora a boa-fé, artigo 5º do CPC. Tudo isso compõe um mosaico. Tudo isso compõe um quebra-cabeça que, quando a gente vai juntando, a gente percebe processo cooperativo. Modelo de processo cooperativo. Isso é processo cooperativo. E é por isso que esses artigos estão todos ali juntos do artigo 6º que traz a ideia de cooperação. Mas como é que funciona essa cooperação? Terceira parte da minha exposição e última. Já vendo aqui que eu estou com 37 minutos, mas quero dizer que 37 minutos desde que eu liguei, desde que eu entrei no estúdio, né? Então, tem a parte em que a professora Isabel e a professora Daniele falaram. De modo que eu vou cumprir a minha palavra e não vou falar mais do que 40 minutos. Como é que funciona esse processo cooperativo? Primeira coisa é que o processo cooperativo ele não tem a ver com a cooperação ou com uma suposta cooperação entre as partes. As partes não querem cooperar no processo. E por uma razão muito intuitiva, por uma razão muito simples. As partes querem vencer o caso. O autor quer vencer o caso. O réu quer vencer o caso. E está tudo certo. Então, o ponto de vista das partes é o ponto de vista de quem quer se sagrar vencedor no litígio. Então, elas não colaboram no processo. Elas podem agir de boa fé uma com a outra, mas é diferente de colaborar. Então, quem colabora no processo? Quem colabora no processo é o juiz. O juiz que adota um ponto de vista institucional do Estado, que tem o dever de viabilizar essa tutela aos direitos. E o que significa dizer que o juiz tem o dever de colaborar? Significa dizer 4 coisas. Dizer que o juiz tem o dever de colaborar significa, na prática, no dia a dia do foro, dizer 4 coisas. Significa dizer que o juiz tem deveres cooperativos na condução do processo. São 4. Dever de esclarecimento, dever de diálogo, dever de prevenção e dever de auxílio. São 4 deveres que o juiz tem na condução do processo, e esses deveres, que estão todos positivados no código, aqui e ali,
acabam fazendo com que a gente, no final da montagem desse quebra-cabeça, possa concluir que a gente não tem apenas um modelo cooperativo, mas também tem um princípio da colaboração. Como é que funciona? Basicamente, o primeiro dever é o dever de esclarecimento. O artigo 6º diz: o juiz tem o dever de produzir uma decisão de mérito justa e efetiva. O artigo 317 diz o seguinte: o juiz oportunizará às partes um momento para sanar eventuais vícios processuais, a fim de não extinguir o processo sem resolução de mérito. A gente convencionou chamar isso, na verdade, esse é uma nomenclatura do Fred, a gente convencionou a chamar isso de primazia do mérito. Essa primazia do mérito decorre da colaboração. Vejam, se eu me manifesto em juízo, tá, e o juiz não entende o que eu disse, tá, na petição inicial, na contestação, em um recurso, em uma manifestação, o juiz vai não conhecer? O juiz vai indeferir? Não. O juiz vai indicar a parte que não entendeu o que está escrito, que dos fatos não decorrem as consequências, ou não decorrem as conclusões, e vai viabilizar uma oportunidade para que ela se explique melhor. Isso é o dever de esclarecimento. O juiz indica. Né? Tem um dispositivo no Código, lá no artigo 319, que diz exatamente isso. Os requisitos da petição inicial. O juiz não vai indeferir a petição inicial porque não entendeu. O juiz vai oportunizar a emenda. E vai indicar especificamente aquilo que tem que ser emendado, 321. Isso se aplica a toda e qualquer postulação. Dever de diálogo. Se de alguma medida o direito é construído no processo, mediante decisões sobre o significado do direito, então, tudo aquilo que está sendo debatido no processo, fato, prova, direito, questões que ele conhece de ofício, questões que só conhece a requerimento da parte, tudo tem que estar submetido ao contraditório. O contraditório passa a ser conhecido aí como um direito de influência e um dever de debate do juiz. O juiz tem um dever de diálogo para com a parte. Ele não decide sem oportunizar a parte que se expresse, que se manifeste sobre algo. Artigo 9º, artigo 10º, artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC. O que a gente chama de ônus de alegação específica e, em contrapartida, um dever de fundamentação analítica do juiz. Processo não é só uma comunidade de trabalho, é uma comunidade argumentativa de trabalho. Dever de prevenção. Dever de prevenção é quando o juiz percebe que a parte está pegando o caminho da direita, mas tinha que ter ido reto, ou tinha que ter ido para a esquerda. Quando o juiz percebe isso, o juiz diz: olha, parte está deixando de exercer uma posição jurídica de maneira apropriada. Olha, se você for pela direita, você vai se dar mal. Se você for pelo meio, você vai se dar mal. Se você for pela esquerda, você vai se dar mal. Daniel, explica melhor. Vamos pegar o exemplo do agravo de instrumento. Vamos pegar o exemplo do preparo. Muitos recursos estão sujeitos a preparo. O que significa preparo? Significa que eu tenho que pagar determinadas quantias em dinheiro para que o recurso seja processado e possa ser examinado. Eu tenho que preparar e comprovar o preparo. Se eu não preparar o caso, se eu não preparar o recurso, ou se eu não comprovar o pagamento, bom, então o que eu vou fazer? O juiz vai ter que oportunizar um momento para que eu junte o preparo, para que eu faça o preparo. É isso que eu preciso fazer. Vejam, o que é? O juiz está me prevenindo, olha, faça isso, porque senão eu não vou conhecer o seu recurso. E, aliás, isso não se aplica só ao agravo de instrumento, se aplica a todos os recursos. Tanto é assim que existe uma cláusula geral de prevenção dos relatores nas Cortes de Justiça e nas Cortes Supremas. Onde é que está isso? Artigo 932, parágrafo único do CPC.
Sempre que possível, os relatores viabilizarão, sempre que possível, os relatores viabilizarão a sanação de vícios processuais. E por fim, pessoal, existe ainda um dever de auxílio do juiz para com as partes. Vejam, não há um dever de sugerir, o juiz não sugere o que as partes têm que fazer, ou têm que pedir, como o Klein imaginava lá no final do século XIX na Áustria. Não. O juiz simplesmente auxilia as partes a exercer de maneira apropriada os seus ônus, a fim de que o processo vá para frente. Exemplo. 2 exemplos. Primeiro exemplo. Dinamização do ônus da prova. O ônus da prova é de quem alega. Artigo 373. Mas pode ocorrer de ser muito difícil para uma das partes provar a sua alegação e ser extremamente fácil para a outra comprovar a veracidade ou não dessa alegação. O que faz o juiz? 373, parágrafo 1º, parágrafo 2º, dinamiza o ônus da prova. O que é isso? Ele está auxiliando a parte a se desincumbir do ônus. Vamos supor que a gente está na execução, no cumprimento de sentença. E um dos problemas maiores que nós tínhamos muito esse problema antes da internet, enfim, da gente ter penhora online, da gente ter acesso a sistemas de automóveis, enfim, da gente conseguir localizar bem os bens do devedor. Contratar detetive, por aí afora. Mas hoje a gente consegue num clique localizar isso. Quando o juiz auxilia a parte na busca pelos bens sujeitos à penhora, o que ele está fazendo? Ele está auxiliando. Ele está dizendo o seguinte: olha, parte, eu tenho mais informação que tu. Por isso, deixa comigo. Eu vou ver se tem alguma coisa em conta bancária, vou ver se ele tem algum carro no nome, e por aí a gente vai. Vejam que esse juiz é um juiz bem diferente daquele juiz que era Pôncio Pilatos, lavava as mãos. Mas também não é um juiz que fica querendo dizer para a parte o que ela tem que fazer o tempo inteiro. É um juiz que procura se equilibrar, né, por assim dizer, entre esses dois extremos. Esse é o juiz do processo cooperativo. É um juiz que é paritário no diálogo, na condução do processo, e só é assimétrico quando vai impor a sua decisão. Fora daí, ele é um igual às partes no processo. Enfim, essa é a maneira pela qual eu vejo o processo, essa é a maneira pela qual eu leio o Código de Processo Civil, e me parece que essa é a maneira pela qual nós vamos fazer com que nós tenhamos uma justiça civil cada vez mais efetiva, isonômica, comprometida com resultados e, sobretudo, democrática. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Muito obrigada, professor. Nós que temos que agradecê-lo. Tão importante divisão de conhecimento. Estamos muito gratos. Gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para fazer algumas perguntas. Gostaria de avisar os alunos e demais participantes da palestra que, ao final, nós faremos o sorteio de 3 obras, mas que agora a gente queria aproveitar a oportunidade, aproveitar o professor aqui, para fazer algumas perguntas. A doutora Giovana, inclusive, mandou algumas perguntas, então eu gostaria de começar com as perguntas dela. Professor, pode ser? Claro. Pode o juiz, com fulcro no princípio da colaboração e da maior facilidade da parte ao acesso da prova, dinamizar o ônus da prova? Sem dúvida. O artigo 373, parágrafo 1º, parágrafo 2º, essa é uma questão bastante interessante. Permite expressamente a dinamização do ônus da prova, e o fundamento dessa regra está lá justamente no princípio da colaboração, nesse dever de auxílio aí do juiz para com a parte. Acho que esse é um exemplo paradigmático. Antes do Código expressamente ter essa regra, a doutrina já defendia isso, eu mesmo defendia isso no meu livro já há bastante tempo. Tem uma ligação muito clara entre essas duas situações. O fundamento, então, seria a colaboração com busca da verdade ou a dinamização pura e simples? Eu acho que são as duas coisas, né?
Se a gente não tivesse uma regra expressa de dinamização, certamente a gente teria que buscar o princípio, né? A gente tem que construir a partir do princípio. Como a gente tem a regra, beleza, né? Não vou fazer o esforço de dar vários passos para trás para chegar lá e dizer, é por causa da colaboração. Tendo a regra, eu vou direto na regra. Mas eu diria que tá junto, né? As coisas, uma é manifestação da outra. Mas dois questionamentos aqui. Qual seria a consequência processual da parte da não colaboração, da parte dentro do processo? Como, por exemplo, uma postura resistente na realização da perícia? Boa. Aí já é um problema que eu particularmente não situo dentro do âmbito da colaboração, né? É um problema saber se a parte tem ou não tem que submeter a uma perícia, por exemplo, para coleta de material genético, por exemplo, é algo que vai se resolver no plano do ônus e não no plano do dever, né? A parte tem, enfim, interesse em provar que, eventualmente, X, Y ou Z, e se ela, eventualmente, não quer se submeter porque conhece o resultado dessa perícia, ela simplesmente se omite, e a consequência são as presunções, né? No campo da prova, a gente trabalha com presunções, né? Por exemplo, se eu me nego a me submeter a uma perícia genética, por exemplo, a conjunção é a presunção daquilo que fato que a parte pretende provar e que eu, por assim dizer, não me submeto à prova. Então, campo das presunções. Muito obrigada, professor. Vou passar a palavra agora para a coordenadora Isabel, e ela vai fazer algumas perguntas que os alunos enviaram. Nós estamos com 250 inscritos nos acompanhando agora, acompanhando a palestra, todos aqui bem interessados no assunto e em ouvi-lo. Muito obrigada. Muito obrigado. Quero agradecer, professor, parabenizar pela fala brilhante. Eu, como civilista, já sou fã das obras, né, dos estudos que o senhor vem desenvolvendo, e foi uma honra muito grande estar, né, aqui prestigiando desse momento. A nossa aluna, Vitória Régia, ela fez uma pergunta, ela fala o seguinte: o direito, professor, é objeto de construções. Em detrimento a isto, quais aspectos da nossa contemporaneidade geram novos desafios e reformulações do CPC 2015? E ela cita Miguel Reale, né, como fundamentação. Aí ela fala, como diria Miguel Reale, os fatos sociais relevantes ensejam uma normatização. Boa. Obrigado, Vitória. Vitória Régia. Esse nome já brilha, né? Obrigado, Vitória. Eu não tenho... Eu tratei desse tema, na verdade, em um dos meus livros, um livro de precedentes, chamado Precedentes da Persuasão à Vinculação. Na verdade, eu tratei desse tema assim, específico, que eu quero tratar agora, em 2 livros. Um primeiro, meu livro de Cortes Supremas, que eu publiquei em 2013, e agora está em 3ª edição, em 2017, e um livro sobre precedentes que eu lancei em 2016 e está na 3ª edição, em 2018. Né? E eu diria o seguinte: o direito, de fato, ele é uma reconstrução, né? Ele é o resultado de uma colaboração entre o legislador, a doutrina e o judiciário, a fim de que a gente possa saber como a gente deve se comportar, como a gente pode se comportar diante dos fatos da vida. Então, o direito é isso. De maneira muito, né, claro, de maneira muito simples e analisando especificamente o problema da metodologia do direito, não o problema ontológico do direito, né? Metodológico, saber como é que eu tenho que me comportar, né? Basicamente, envolve uma interpretação do material oferecido pelo legislador, trabalhado pela doutrina e que vai ser decidido pelo juiz. Basicamente é isso, né? Perspectiva metodológica. Quais são as consequências disso, né? Quais são as consequências dessa maneira nova de ver o problema que nós não tínhamos antes? A consequência é bastante clara. Se antes nós imaginávamos que o direito estava todo ele contido num texto com um significado unívoco, e agora a gente vê que os juízes decidem sobre o significado, a gente consegue perceber com clareza que a segurança jurídica, que a liberdade, que a igualdade depende, né, de uma atuação das cortes no sentido de prover segurança jurídica, liberdade, igualdade.
que de seu turno pressupõe um desenho de cortes capaz de dar resposta a esse desafio. Eu, particularmente, proponho um desenho de cortes supremas, cortes de vértice, né, Supremo, STJ, como cortes de interpretação e de precedentes, cortes de justiça como cortes da decisão justa, né? Então, nós temos lá tribunais de justiça e TRFs e os seus juízes, né, de base, empenhados na produção de uma decisão justa, e procuro desenvolver esses argumentos, demonstrando que os precedentes formados pelas Cortes Supremas devem ser obrigatórios, devem ser vinculantes, para que a gente consiga, afinal de contas, pautar as nossas condutas e viver de acordo com o direito. Então, eu diria que essas são duas das principais transformações, duas das principais consequências que a gente consegue enxergar quando a gente vê o direito como um objeto em construção, como um objeto em permanente reconstrução. Vou dar 2 exemplos, né? Casamento entre pessoas do mesmo sexo, direito à eutanásia. Todos esses são temas que a gente debateu e que a gente está debatendo, que não tem uma resposta na legislação. A gente precisa construir, reconstruir, e a gente só consegue isso com uma superestrutura de cortes, de precedentes capazes de normalizar esse tipo de situação e esse tipo de resposta que o direito dá. Não sei se era isso, mas mais ou menos é por aí. Excelente, professor, obrigada. Mais alguma pergunta, coordenador? Agora a questão da Heloísa Borges, também nossa aluna aqui da graduação. Ela questiona o seguinte: é notório que as partes processuais estarão em posições adversas, sendo, portanto, difícil de acreditar que uma colabore com a outra. Desta feita, até que ponto as partes devem colaborar no processo? Onde é que eu assino? Heloísa, eu quero saber onde é que eu assino embaixo. Porque, na verdade, uma das questões todas que eu tenho insistido é que as partes não colaboram entre si no processo. Quem colabora é o juiz com as partes, não as partes entre si. Lá no plano do direito material, né, tem uma obrigação, por exemplo, eu posso compreender a obrigação como um processo em que as partes colaboram entre si porque visam a um fim único, que é o adimplemento, né, de ambas as partes. Lá são parceiras. No processo, eu tenho um signo do desacordo entre elas. Cada uma quer vencer o caso. Então, por essa razão, eu estou de pleno acordo, as partes não colaboram. E eu acho que o direito não tem que exigir colaboração das partes. O direito tem que exigir colaboração do juiz com as partes. Acho que essa é a tônica importante. Próxima pergunta é do nosso professor aqui, professor Murilo, leciona Direito Administrativo e ele é servidor também da Justiça Federal. O professor Murilo pergunta o seguinte: até que ponto esse auxílio, por exemplo, quando se aplica o princípio da fungibilidade, não prejudica uma das partes em detrimento da possível e necessária colaboração do juiz? Obrigado, Murilo. Concordo contigo, mas vamos lá, né? O ponto todo é o seguinte. Primeiro, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que ter quando a gente começa a pensar nesse tema é que a gente tem que ter um véu da ignorância, né? Vou usar uma expressão clássica aí do John Rawls. O que significa isso? Eu tenho que aplicar, por exemplo, o princípio da fungibilidade, em sendo o caso, para ambas as partes. Então, a justiça processual, isso no tratamento, tem a ver com o fato de que o juiz não está aplicando a fungibilidade porque é a professora Isabel, ou porque é a professora Daniele, ou porque é o professor Murilo, o professor Daniel. Na verdade, está aplicando porque os pré-requisitos da fungibilidade estão presentes e, estando presentes, devem ser aplicados. Sob que lógica? Sob que lógica de que não faz sentido, não é razoável penalizar a parte por um erro que não é grosseiro, por uma dúvida que existe na jurisprudência, na doutrina, e que, portanto, ela pode legitimamente ter. Então, na minha avaliação, não há uma quebra de isonomia aqui, não há uma quebra de igualdade. O que há é uma legítima
posição dada ao juiz, para que ele auxilie a parte, conhecendo o recurso como cabível, quando na verdade ele não é o recurso cabível. Isso não quebra a igualdade, eu mais uma vez repito, porque esse é um princípio sujeito à universalização, ou seja, eu posso universalizar e aplicar para todas as partes. Então, eu acho que é por aí, eu acho que tu também concorda pela maneira como tu formulaste essa pergunta, mas como você formulou a pergunta, mas é por aí. Outra questão agora da Heloísa, novamente. A Heloísa pergunta o seguinte: a maioria das pessoas possuem a convicção de que a colaboração processual levaria a ceder o seu direito à parte adversa. Como romper esses paradigmas impostos? Boa, Heloísa, obrigado. É com estudo, né? Assim, sendo bem franco e direto, né? Com estudo. A gente está aqui agora, segunda-feira à noite, por uma razão. Porque todos nós queremos debater, nós queremos defender ideias, nós queremos melhorar. As mudanças culturais são mudanças que não são do dia para a noite. E também não são feitas só com a legislação. Até porque a legislação depende de interpretação. Então, eu diria que o que a gente precisa, na verdade, é procurar uma boa maneira de interpretar a legislação. A meu juízo, uma boa maneira é essa que faz com que a gente veja que a colaboração é do juiz para com as partes, não das partes entre si, e comece a difundir essas ideias, e pensar essas ideias, e de algum modo mostrar que colaboração, na sua melhor versão, não é a versão da colaboração entre as partes, que alguns autores defendem, vários autores defendem isso no Brasil. Fred, o Cabral, amigos meus muito queridos, que eu gosto muito, mas que eu acho que eles estão equivocados ao defender essa maneira de ver o problema. O processo civil, ele envolve um conflito, né? Ele exige um conflito entre duas ou mais partes. Pode ser um conflito bipolar, multipolar, pouco importa, mas há um conflito e as partes querem vencer. E é um direito das partes quererem vencer. Então a gente precisa difundir essa ideia de que a colaboração é do juiz. Quando alguém vier te dizer o seguinte, olha, mas a colaboração, na verdade, quer que as partes andem de mão dada, por aí, como se tudo estivesse bem. Qualquer um que já entrou numa sala de audiência, qualquer um que já fez uma sustentação oral com a outra parte junto, sabe que o ambiente é bélico, para dizer o mínimo. É um ambiente bélico, né? Então, a gente precisa desfazer esse mito e colocar as coisas no seu devido lugar. De que maneira a gente faz isso? Com estudo. Não tem outro jeito. A descrição do ambiente bélico foi ótima, professor, é o mínimo. O nosso aluno também, o Andresley, ele fez a seguinte pergunta. Ele inicia parabenizando pela exposição e questiona: o senhor poderia, por favor, citar um exemplo em que essa colaboração estaria passando o ápice em que poderia ela chegar? Ele coloca entre parênteses analogia. Obrigado, Vanderlei. Obrigado pela pergunta também. Eu não sei se eu entendi corretamente a pergunta. É uma pergunta envolvendo quando a colaboração, por assim dizer, acaba extrapolando, né, passando do ponto, assim, quando o juiz acaba, por assim dizer, em vez de colaborar, acaba, por assim dizer, deixando a balança ir mais para um lado ou para o outro, pelo que eu entendi. Se for isso, eu diria o seguinte: na legislação alemã, existe um dispositivo que permite ao juiz sugerir pedidos para as partes, né? E já se pensou, em alguns momentos, de permitir esse tipo de expediente para o juiz no Brasil. O juiz perceber lá que a parte poderia ter feito um pedido e não fez. Aliás, isso acontece, às vezes, em processos envolvendo, por exemplo, direito previdenciário, por exemplo, ou quando o juiz percebe que a parte é insuficiente ou está mal representada. Mas, em regra, me parece que passa um pouquinho da linha quando o juiz sugere causas de pedir ou quando o juiz sugere pedidos, né? Isso é um exemplo extremo, todo mundo mais ou menos se choca quando a gente diz isso. Não, é claro que o juiz não pode formular pedidos, né? Quem formula pedidos são as partes. Mas eu poderia dar um outro exemplo. Às vezes,
a gente não percebe o quão graves são as coisas, né? O juiz tem poderes instrutórios, né? Artigo 371 do Código. 371 ou 370, agora não lembro, mas é um desses dois. E o que significa isso? Significa que o juiz pode determinar a produção de provas de ofício, mas não significa que o juiz possa produzir provas de ofício, né? O juiz não pode ir às fontes de prova, o juiz vai aos meios de prova, né? Isso pode parecer meio óbvio, mas eu vou dar um exemplo. Hoje, pessoal, uma regra clássica, né, do processo é vedada o julgamento com base em ciência privada do juiz. Que o juiz sabe com base em ciência privada. Pergunto eu, o juiz pode ir ao Google fazer pesquisa sobre os fatos da causa? Ele pode ir lá... vamos dar um exemplo assim... simples, tá? Vamos imaginar que eu tenho uma demanda envolvendo alimentos, e aí uma das partes alega que está passando um momento de dificuldade na vida, que está tudo difícil, e aí o juiz vai lá e entra no Instagram da figura. Claro que no Instagram a vida é linda, né? Sempre, a vida da maioria das pessoas no Instagram é linda, mas o juiz vai lá e ele mesmo, ou o servidor que trabalha com ele vai lá e acessa o Instagram. Ah, maior que o fulano, passeando aqui, ali, acolá, para isso aqui ele tem dinheiro, sustentar os filhos não tem. Então, vejam, o juiz pode fazer isso. O juiz pode determinar a parte que produz a prova nesse sentido, mas ele em si não pode fazer isso, na minha avaliação. Ele passa um pouquinho também do ponto. É a distinção entre meios e fontes de prova. É uma distinção análoga a essa que eu procurei esboçar. Mas, enfim, acho que é por aí. É uma boa pergunta. Outra pergunta, professor, também de uma aluna nossa aqui da graduação, da Bianca, e ela questiona o seguinte: o senhor entende que a colaboração entre as partes pode afetar negativamente a boa-fé processual? Uma das partes pode usar negativamente essa colaboração? Obrigado, Bianca. Também muito interessante a pergunta. Na minha avaliação, a boa-fé é um dos sustentáculos da colaboração, né? Lembra que a gente falou sobre o modelo, e no modelo cooperativo a gente tem como um dos elementos éticos a boa-fé. Então, eu não vejo como opor as duas coisas, né? Se eu entendi bem a pergunta, na verdade, como a colaboração é do juiz para com as partes e a boa-fé, ela impõe deveres entre as partes, eu acho que elas se complementam, né? Elas acabam não se chocando. Então, enfim, eu responderia dessa maneira. Então, acho que não haveria essa possibilidade de prejuízo. Exatamente, também concordo, professor, que elas são complementares, né? Uma questão de uma professora nossa aqui também, professora Fernanda, que inclusive leciona processo civil. Ela questiona o seguinte: a colaboração seria um objetivo a ser atingido pelo nosso sistema processual, visto que o juiz tenha um certo ativismo na sua participação, pois ainda vemos juízes mais inertes nesse sentido. Perfeito, Fernanda, é isso mesmo. Estou de pleno acordo. Quando eu digo que a cooperação é um princípio, o que eu quero dizer? O princípio é uma norma que impõe o estado de coisas que deve ser alcançado gradativamente, né, em diferentes graus. O princípio da colaboração impõe, portanto, o estado de coisas que deve ser alcançado. Que estado de coisas esse? Um juiz mais engajado na direção do processo, né, que leve a sério essas ferramentas da colaboração. Esses deveres não são nada mais, nada menos do que ferramentas. Empregar no dia a dia, né? Aquela caixinha que a gente leva para lá, chave de fenda, martelo, chave inglesa, né? Tudo isso a gente traduz em diálogo, em esclarecimento, em auxílio, prevenção. O princípio da colaboração diz o seguinte: juiz, seja mais ativo. Juiz, dirija o processo. Juiz, não deixe o fetichismo da forma triunfar. Juiz, converse com as partes. É isso. Estou de pleno acordo. Nós temos mais perguntas. Agora de uma aluna nossa também, a Simone,
E ela fala o seguinte: visto que, mesmo estando expresso no CPC, na prática, não é isso que vemos nas salas de audiências. Em alguns poucos casos que noto essa colaboração entre partes, os atos e o próprio processo fluem de maneira mais célere. Acredito que a colaboração processual vai bem mais além do juiz e partes. Os servidores do judiciário também entram no contexto? Claro. Como é que é o nome da colega que perguntou, professora Isabel? Simone. Simone, ótima pergunta também. Sim, num sentido mais amplo, é claro que, assim, existem regras, vamos colocar assim, existem boas práticas judiciárias, tá? O tema das boas práticas judiciárias está inserido num campo mais amplo do que a gente chama de governança judiciária. Então, as boas práticas são a boa gestão. É disso que se trata. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o dever de urbanidade das partes e dos advogados com os servidores, dos juízes com os servidores, dos juízes com os advogados, enfim, todo esse pessoal que participa do processo, faz com que eu tenha um clima, por assim dizer, mais cooperativo em sentido amplo, né? Eu costumo dizer o seguinte: a gente tem que tratar todo mundo bem. Não porque a gente quer coisas das pessoas, mas porque todo mundo é digno de idêntica consideração e respeito. E se eu quero ser bem tratado, se eu estou cumprindo o meu trabalho e quero ouvir um boa tarde, boa noite, um por favor, se eu quero receber uma instrução específica para eu fazer alguma coisa já da primeira vez de maneira certa e não fazer 1000 vezes a mesma coisa, eu preciso fazer isso. Nesse sentido, eu colaboro. Eu laboro em conjunto, né? Eu coopero, né? Eu opero em conjunto. Então, nesse sentido mais amplo, eu poderia dizer que a cooperação ela envolve boas práticas, governança, cooperação jurídica entre juízos, o que envolve naturalmente entre servidores. Agora, nesse aspecto mais específico dos deveres do juiz de diálogo e etc., aí é um pouquinho mais restrito porque fere o problema da distribuição equilibrada dos poderes do juiz e das partes, visando a produção de uma decisão justa, né? O resto todo é em torno. Mas eu estou de pleno acordo, Simone, acho que é isso aí mesmo. Encerramos as nossas questões e agora nós vamos partir para o sorteio, né? Como nós vamos agora fazer o sorteio das 3 obras. Só um momento, vamos verificar aqui como que vai se dar aí esse processo. Só um momentinho, professor. Como a professora Daniela informou, nós tivemos hoje aí um recorde de participações, tivemos 250 inscritos na palestra, e os meninos estão aqui organizando para fazer o sorteio. Coisa boa. Eu vi que a Kátia fez uma pergunta, eu vou responder enquanto o sorteio não está pronto. Você conseguiu ler? A professora Kátia Paz fez já no finalzinho, mas vamos lá, enquanto os meninos organizam o sorteio. Ela também é a nossa professora aqui, a professora Kátia. O CPC de 2015 privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito. Assim, quando há extinção do processo sem resolução de mérito, o princípio da colaboração não estaria sendo mitigado? Oi, Kátia, isso aí mesmo. Exatamente. O princípio, né, impõe esse estado de coisas que deve ser alcançado, mas às vezes a gente não consegue alcançar, né? A gente, às vezes, tem que caminhar de Porto Alegre a Goiânia. Bom, não vai dar, né? Pegar um avião. Ah, não deu, vou até Brasília. De Brasília eu pego um ônibus, pego um carro, vou até Goiânia. Nem sempre a gente vai conseguir buscar, né, ou implementar os objetivos da legislação. O nosso código foi pensado para que o juiz se sinta mal quando ele está extinguindo o processo em resolução de mérito. Essa é a lógica. E nesse sentido, tu tem razão. A extinção sem resolução de mérito é o fracasso da instância, é o fracasso do processo. E a gente tem que evitar a todo custo. Claro que às vezes não dá. E nesse sentido, então, a gente tem aí um degrau a menos na tutela jurisdicional. De pleno acordo, Kátia. Obrigado pela pergunta. E, pessoal, só mais um minutinho, os nossos bastidores aqui estão organizando o sorteio. Como foram muitos inscritos, os meninos estão rodando ali para fazer
o sorteio automático. Então, como nós falamos no início, são 3 obras, são 3 livros aí do professor Daniel Mitidiero sobre a colaboração no processo civil. Então, um excelente presente, né? Nós já temos aqui um ganhador, o primeiro. Só um minutinho. Primeiro sorteado aí da noite, então, Thales Eduardo Alves da Silva. Salvo engano, Thales é aluno do 8º período. Parabéns, Thales. Parabéns, Thales. Nós vamos para a segunda obra agora. Segunda obra para a Isabela de Oliveira Martins. A Isabela é nossa aluna do 4º período. Parabéns, Isabela. E agora o terceiro e último. Vamos ver quem será o felizardo. O terceiro sorteado da noite também é um aluno nosso, o Éder Antônio dos Santos Silva. O Éder é aluno do 6º período. Infelizmente, eu não fui sorteada, né? Estava na lista aí, mas parabéns aos ganhadores. É um acréscimo aí na biblioteca de vocês. E com certeza vocês irão... Eu tenho a obra, na verdade, eu gosto muito do livro, e vocês vão aproveitar muito, eu tenho certeza, é uma leitura muito proveitosa, principalmente para quem está aí ainda cursando as disciplinas de processo civil, né? Consegue ter uma visão diferenciada do processo como um todo. Professor, encerrando agora, né, essa nossa primeira palestra, que é a abertura, com meus agradecimentos sinceros ao senhor, gostaria de dizer que imagino que, assim como eu, os alunos e os demais participantes dessa palestra devem estar saindo com aquela sensação boa de inquietação diferente, do olhar para um direito que se move, que não é estático, mas que é construído dia a dia, que principalmente nos momentos de crise, né, imagino que mudanças virão desse momento de pandemia que nós estamos passando, é que se surgem as ideias, vêm-se as mudanças, e para que isso aconteça, é preciso que nós, operadores do direito, estejamos atentos e prontos para olhar para essa mudança, que a gente se desfaça, né, daquelas ideias prontas, estáticas, para aceitar o novo, para olhar com carinho e perceber. Então, muito obrigada por reavivar isso em nós, professores, e imagino que para os alunos a sensação deve ter sido a mesma. Eu que agradeço, fico super feliz aí com o convite, muito feliz mesmo. Acho que a ideia nossa é justamente isso, a gente que dá aula, a gente que gosta de conversar, a gente está aí para conversar, para aprender, para pensar sobre coisas diferentes, e eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada. Vou passar a palavra aqui para a coordenadora, para que ela possa se despedir do senhor. Foi uma honra e espero podermos, né, recebê-lo aqui de outras formas, inclusive presencial. Vai ser uma alegria, Daniela. Nós já vamos deixar pré-agendado uma palestra presencial para conquistarmos os autógrafos. Mas palavras de gratidão, professor, pela generosidade em compartilhar aí os seus conhecimentos e o seu tempo. A gente sabe que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, o tempo é precioso. Então, eu fico realmente agradecida, agradeço em nome da diretoria, do professor, né, Rodrigo Gabriel, a doutora Giovana, que fez o convite para o senhor e que, infelizmente, ela não pôde estar participando, ela estaria aqui como a mediadora da palestra. Então, só gratidão mesmo, foi uma noite excelente, o senhor abrilhantou aí a abertura da nossa Semana Jurídica, e agradecer a presença, a participação, né, dos nossos professores, alunos, comunidade jurídica como um todo, que está aí participando. Como nós falamos, tivemos aí 250 inscritos, um número significativo para uma segunda-feira à noite, né, e isso se dá pelo brilhantismo da palestra, e nós ficamos muito agradecidos mesmo, e convidar que todos os alunos e todas as pessoas que estão participando hoje possam participar também amanhã, na quarta e na quinta-feira, dando sequência ao nosso evento aí da 4ª Semana Jurídica da Faculdade Serra da Mesa.
Então, boa noite a todos e muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Professor, boa noite a vocês, alunos e todos os participantes que estiveram aqui com a gente até agora, ao final. Muito obrigada e aguardo vocês em todas as próximas palestras, que também serão de muito, muito aprendizado.